Fala, galera da Academia de Marketing para DJs! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hangout da Academia de Marketing para DJs. Hoje com uma grande convidada, a Blanca, que tem uma história muito legal. Eu conheci ela no RMC, na época ainda era RMC, em Curitiba, onde ela contou a história dela. E eu me identifiquei muito porque ela deu um belo dia, resolveu mudar, deu uma grande virada na carreira. Ela vai contar sobre tudo isso aqui. E hoje ela é residente do Arung e do The Edge, que são dois clubes icônicos nesse segmento de música eletrônica mais underground. Mas o que a gente vai falar aqui é sobre mercado, carreira, aprendizados, erros e acertos da carreira de DJ. Então, o nosso bate-papo vale para DJs de todos os estilos. A grande sacada, a coisa mais importante que eu tenho para dizer para você agora é: esse é o momento de fechar todas as distrações, colocar o celular no modo avião, fechar aquela janela do Facebook que está aberta ao lado ali, ok? Foca aqui, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de bater um papo com uma super profissional do mercado, uma DJ que está super bem e que está tendo a generosidade de dedicar o tempo dela e de transferir o conhecimento dela para todos nós. Eu também estou louco para aprender um bocado com a Blanca aqui. Então, vamos receber com muita emoção a grande Blanca! Uhul! Show de bola, Blanca! Obrigado por aceitar o convite e dedicar o seu tempo aqui e vir trocar uma ideia com a gente. Muito legal. Nossa, eu que agradeço o convite. Eu adoro esse tipo de ação. Acho super importante a gente se expressar, falar com essa gurizada nova que está aí querendo se expressar também musicalmente, artisticamente. Às vezes não sabe por onde começar, por onde ir. E eu sou super aberta a esse tipo de coisa, que eu adoro falar. Que maravilha! Muito legal. Obrigada a todos vocês. Já vejo que tem quase 160 pessoas assistindo a gente. Um beijo para todo mundo que está aí. Massa! E não para de subir aqui. Pela minha experiência, até umas 9h30 aí só vai subindo, só vai chegando mais gente. Galera comprometida com a carreira, buscando conhecimento para poder crescer. Muito legal. É isso aí. Segredo. Fala, meu amor. Maravilha. Vamos começar pelo nosso roteiro, mais ou menos, que a gente tinha planejado de conversar. Mas, assim, quando eu te conheci a primeira vez lá no RMC de Curitiba, você contou a sua história e eu me identifiquei muito, porque, nossa, eu pensei, parece que ela sabe tudo do curso que eu ensino e ela aplicou tudo de uma forma maravilhosa. Porque você contou que você era uma DJ que tinha um outro projeto antes, de outro estilo, não usava o mesmo nome artístico e um belo dia resolveu mudar, criou esse novo projeto com uma identidade bem definida. Mas vamos começar pelo começo. Quem era a Blanca antes da Blanca? O que era esse outro projeto? Vamos começar porque eu quero mostrar para as pessoas a transição e a decisão que levou a essa transição. Certo. Eu era Paty Laus, que na verdade meu nome é Patrícia e meu sobrenome é Laus. Então, nesse período eu atuava como Paty Laus. E, na verdade, eu entrei no mercado da música eletrônica um pouco sem querer, porque eu nunca fui de balada, sempre fui uma adolescente muito comedida, assim, não saía pra night, nada. Eu trabalhava era na rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina, a Rádio 10. E lá eu ampliei o meu leque musical de uma forma absurda, assim, tanto com MPB, quanto bossa nova, tanto música local, e o eletrônico também, porque eu comecei a conhecer umas pessoas que gostavam do trip hop ali na rádio, e aí para me identificar com aquele estilo sonoro super delicioso. E aí eu adentrei pela música eletrônica através do viés do trip hop. E aí, na medida que eu ia desenvolvendo os programas na rádio, as pessoas iam ouvindo e eu recebia um convite. Blanca, olha, na época, Patrícia, né? Você tem essa facilidade de escolher música, de selecionar, de botar uma sequência, coisa e tal. Por que você não vem, vamos fazer uma festa, vem tocar num clube que eu tô abrindo aqui. E assim, eu lembro claramente de eu ter ido para a entrevista do clube, e aí a pessoa responsável pelo artístico falar assim, tá, mas você já mexeu com CDJ, né? E eu falei assim... Não fazia ideia do que era um CDJ, cara. E você tá super treinada no house e coisa e tal, assim... vamos lá! Eu lembro que eu saí daquela reunião assim, cara, o que é um CDJ? O que eu vou fazer agora? Aí
o Nego Billy, que fazia uma noite de black music em Floripa. Eu falei, Nego, o que é o CDJ? Por favor, me ajuda. E aí eu fui até o clube onde ele atuava e ele me mostrou um 100, que até hoje tem um modelo desse, um 100, me ensinou a apertar o kill, que eu não devia apertar o kill assim, que eu devia fazer os negócios assim, coisa e tal, e começa e tenta fazer, vai. Como eu não tinha aquele compromisso de mixar, porque eu tinha que tocar de tudo, pop, sertanejo, funk, lá, eu só tinha que saber os botões. Eu aprendi, então, em uma tarde, a mexer num 100. Na maldita noite que eu ia estrear no clube, o CDJ era um Denon de gaveta, cara. Nossa Senhora, tudo diferente. Então, pensa, assim, eu aprendi na marra, aprendi errando muito, aprendi apertando o botão errado, aprendi sambando. Não é à toa que o clube faliu, o clube fechou. Na medida que o clube ia falindo, ia diminuindo a quantidade de pessoas, a pista 1, que é a pista do house, tava vazia e tava precisando de DJ. Eu falei, eu vou, né? Eu quero. Eu sempre ficava muito atenta nos caras fazendo, assim. Então, comecei também a me embrenhar ali na pista 1, no house, que tinha que tocar, coisa e tal. E fui aprendendo sambando mesmo, assim, ó. Foi... Isso tem um aprendizado nisso tudo que você está falando, né? Que às vezes a gente tem que meter a cara mesmo que a gente não se sinta 100% preparado. Porque eu vejo muitos DJs se sentindo inseguros demais de que eles nunca estão preparados o suficiente, nunca estão bons o suficiente, mas sim, a gente tem que buscar excelência naquilo que a gente faz, buscar conhecimento, se aprimorar, mas tem uma hora que tem que meter a cara mesmo, porque a melhor maneira de se aprender é chegando lá e fazendo, né? Exatamente, inclusive na produção musical, muita gente pensa assim, eu vou esperar o teu computador certo, eu vou esperar teu fone perfeito, eu vou esperar teus monitores melhores para começar. Então, as pessoas ficam protelando o início, esperando que o equipamento vá solucionar aquela ansiedade, ou esperando ter a excelência, mas, óbvio, isso a gente vai aprender muito no caminho. Quando eu comecei a produzir, eu comecei a estudar em 2008, eu tinha um vaio que peidava pra cacete, assim, eu comecei com Cubase, eu não tinha monitores, eu não tinha placa de som, mas eu comecei ali a editar música, a fazer. Então, se eu não tivesse começado com aquele equipamento ruim, com com o que eu tinha na mão, na verdade, né? Talvez eu não tivesse condição hoje de comprar um iMac, por exemplo, que hoje com o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho, eu evoluo no meu estúdio, por exemplo. Então, um primeiro conselho que eu dou, absurdamente, assim, não espere a situação ideal. A situação ideal não vai acontecer. E tem muita gente que tem estúdio foda, tem o melhor computador, tem o melhor monitor e não sai uma música. Então, muito relativo, né? O importante é a gente estar sempre atento, olhar para a gente mesmo e ver onde é que a gente está, por que a gente está ali patinando ainda, não pode, né? E assim, eu comecei a produzir em 2008, só em 2014 eu fui acreditar numa produção minha. Então eu produzi muita coisa ruim nesse período de quase 4 anos, assim, sabe? A gente também, claro, tem que ter um senso crítico de saber quando a gente está mais ou menos pronto ou não enfiar qualquer coisa, né, qualquer tipo de produção, mas saber que leva tempo também, leva tempo de cura, de você aprender, entender que timbre é uma coisa muito sutil, que não é qualquer timbre que vai encaixar certinho. Com certeza. Né? Mas o importante é meter a cara, tem que começar, senão não vai parar. Que massa. O André Castro no chat colocou assim, ó, muito bom, tô tomando vários tapas na cara. É isso aí. Não, e tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu sempre falo que tem a ver sobre isso. Ele fala, faça o seu melhor com os recursos que você tem hoje, até que você tenha recursos melhores para então fazer melhor ainda. Isso que você está falando é exatamente isso. Estava lá no Sony Vaio se peidando todo, mas estava fazendo alguma coisa o melhor que podia. E por ter conseguido alguns resultados com os recursos que você tinha, você começou a ganhar dinheiro e agora pode ter um iMac, um estúdio mais legal, né? Exato, até mesmo porque essa brincadeira é uma brincadeira cara, né? Eu falo brincadeira num sentido carinhoso. É uma profissão muito cara. Não é fácil adquirir os equipamentos, não é fácil você acompanhar a evolução dos equipamentos. Eu nem faço questão, na verdade, só quero ter um equipamento que funcione bem para minha demanda agora. Mas só para não fugir muito da sua pergunta, aí eu comecei então tocando de tudo.
E aprendi a conduzir uma pista das 6 da manhã aliás, da meia-noite até 6 da manhã, sozinha, sem nem ir no banheiro. Isso me deu muito feeling de pista, de saber Com como certeza. fazer coisa. É um grande aprendizado. Exato, e foram aí mais de 10 anos tocando música mais comercial, mais pensando em agradar o público. Eu tinha essa percepção de que eu tinha que fazer a pista ser feliz, fazer aquelas pessoas felizes naquele momento, e que eu tinha que agradar. Eu tinha essa percepção durante esse período em que eu fui aprendendo e crescendo e evoluindo como DJ. A Blanca, ela veio no momento onde essa minha percepção começou a mudar. Tá, mas calma um pouquinho. Vamos um passo de cada vez. Nesse período ainda de Paty tocando de tudo, 10 anos, Blanca. Foram 10 anos nessa carreira. Nesse período de 10 anos, como que foram seus resultados até então? Você estava tendo uma agenda legal, conseguindo ganhar dinheiro como DJ, tocando nas festas onde gostaria de tocar, ou ainda não estava meio que patinando ainda? Como que foi essa evolução ao longo desses 10 anos? Assim, eu fui basicamente a primeira mulher DJ na minha cidade, que é Florianópolis. Então, o fato de eu ter sido a primeira mulher, isso chamava um pouco a atenção e gerava uma demanda. Pô, que legal, vamos chamar ela, menina, vamos fazer ela tocar aqui, né? Então, eu tinha uma demanda interessante, mas eu também comecei e me formei num circuito GLS, de casas e festas para esse público. E esse, infelizmente, é um segmento que paga muito mal. É um segmento que não valoriza o DJ mesmo, assim. É um segmento onde, se você não vai, o primo do dono vai, enfim. Até hoje ele é assim. É absurdo como isso acontece nesse segmento especificamente. Então, eu não posso dizer que eu ganhava dinheiro com isso. Ao mesmo tempo, eu dava aula de pintura, eu tinha que me virar, porque eu sou formada em artes visuais, né? Então, eu tinha que me virar dando aulas para poder fechar as contas no final do mês, às vezes não fechava. Então, eu sempre dividia a casa, morava com mais gente, sabe? Tinha sempre que me rebolar bastante. Eu nunca ganhei dinheiro de verdade como DJ. Eu fui residente de clube, enfim, nunca ganhei dinheiro. É verdade, não vou citar nomes. Mas não dava para ganhar dinheiro, porque no máximo que eu conseguia tirar num mês, tocando como DJ, 300, 600 reais. Naquela época, pagava metade do aluguel, enfim. Sim, então, não dá para viver. Mas o lance eu insistia, eu falava, porque o que me motivava a estar nesse lance nunca foi grana, nunca foi fama, nunca foi balada, era simplesmente uma necessidade que eu tinha de me expressar artisticamente, que culminou no meu desejo absurdo de produzir, que isso também tem tudo a ver com a vontade de se expressar, né? Como eu já venho de uma formação artística, como eu me formei dentro de faculdade falando de arte, falando de criação, a minha concepção como DJ está muito atrelado a isso também. Que legal. Então, eu só fui realmente poder dizer, agora eu pago minhas contas agora, com a Blanca, 2 anos atrás. Mais ou menos isso. E ainda assim, a gente sabe que é um mercado que flutua demais, né? Eu posso estar numa boa onda, amanhã pode ser que essa onda já seja outra. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro me renovando, o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro aprendendo, para não cair no esquecimento, porque esse mercado também é um rolo compressor, né? Com certeza. Vem aparecendo gente, cada vez mais, então, quanto mais você se consolida como artista, a gente vai falar sobre isso mais adiante, eu tenho certeza, mas você tem chance de continuar nesse caminho, porque eu pretendo ser a vozinha do techno, eu quero tocar até... Eu acho que legal. Apesar de ter mais de anos de carreira, eu tenho essa percepção de que eu estou só no início ainda, que as coisas estão só começando. Que legal. E aí, então... Bom, vamos pegar o gancho, então, de como iniciou a Blanca como um novo projeto, um novo conceito artístico, uma nova marca, tudo. Foi praticamente um reset de carreira, mas, pelo que deu para perceber, foi um projeto muito bem planejado, né? Então, onde é que veio isso? Como é que funcionou esse novo momento, esse ponto da virada? Eu comecei, como eu te falei, eu estava nesse circuito que pagava mal, que eu começava a perceber que eu estava tocando músicas que eu não gostava, que eu achava pobres, e eu tentava, dentro do clube onde eu tocava, mudar um pouco, e não era bem aceito, aquele público não estava aceitando o que eu queria dar naquele momento, e eu percebi que eu me esgotei.
como Patti LaUs, para aquele tipo de público, com aquele tipo de música, eu já não estava mais me conectando com as pessoas. Então eu ia tocar e eu já estava ficando infeliz. Eu falei, bom, ou agora eu mudo tudo, ou eu paro de vez e vou trabalhar num caixa de supermercado, enfim, vou fazer qualquer outra coisa, porque não estou feliz. E nesse meio tempo eu já estava produzindo. Como eu te falei, em 2008 eu comecei a produzir e eu já comecei a sentir que eu queria me expressar, que eu queria botar as minhas músicas para fora, assim, né? E isso não ia acontecer no circuito que eu estava daquele jeito. Eu falei, então, ó, naquele período eu já estava meio que pintando o cabelo, botando umas mechinhas no cabelo e tal. Aí eu comecei um brainstorm, que começou em 2013, assim, decidi que eu queria mudar, não sabia por onde, não sabia como, mas sabia que eu precisava mudar. Foi uma necessidade íntima, pessoal, e não podia mais negar aquilo. E aí eu sabia que eu queria um nome forte, mas ao mesmo tempo que fosse lânguido, que fosse, né? Aí na medida que o cabelo ia clareando, as coisas vinham. Aí eu ao mesmo tempo eu comecei a pesquisar, porque nesse período a gente tem que se nutrir de informação, a gente tem que ver muita coisa, a gente tem que escutar muita coisa. Quando a gente trabalha com criação, a gente tem que se alimentar de criação dos outros. Com certeza. Né? Buscar referências, né? Referências, não copiar, mas buscar referências para você saber mais ou menos por onde ir. E aí eu lembro que eu li um poema naquele período, eu não vou lembrar o nome da autora, porque é uma autora desconhecida, esses poemas que a gente pega randômicos assim na internet, que contava a história de pássaros brancos que aprenderam a voar em queda livre. E eu me identifiquei com aquilo, porque, de certo modo, eu já estava voando, porque eu já era uma DJ, mas eu precisava reaprender a voar. Então, eu estava numa queda livre, mais ou menos, da posição que eu estava ocupando ali, estava caindo. E eu pensei, eu tenho que reaprender a voar antes que eu bata no chão. E a Blanca foi pássaros brancos com cabelo branco, daqui a pouco branca, daqui a pouco Blanca. Veio aquilo que eu queria. E desde então, todo o meu conceito está baseado nos pássaros, porque esses pássaros me redefiniram. Eu aprendi a voar em queda livre, me renasci como artista. E tudo que eu faço hoje em dia gira em torno desse universo, tanto as músicas quanto o nome dos EPs. E foi aí que eu comecei a acreditar na minha música. E eu pensei, vou começar a mandar as músicas para alguns lugares, algumas labels, ver o que acontece, né? E não tinha nada bem definido, mas sabia que eu queria mudar. Mas o legal é que você criou um conceito artístico muito forte, uma base muito forte com essa questão dos pássaros e do Blanca, e a partir daquilo ali fica relativamente fácil criar todo o resto da identidade da tua marca, né? Exato, eu sempre precisei de norte. Eu acho que um norte criativo ele é muito bom. Por exemplo, quando eu sento no estúdio para produzir, eu gosto de mais ou menos saber para onde eu estou indo. Eu não sento para produzir à toa. Agora, por exemplo, eu sei que agora eu estou em 2 fases da minha produção. Eu estou produzindo um álbum novo que vai ser super poético, super em low BPM e tal. E ao mesmo tempo eu sei que eu quero ser um pouco mais efetiva na pista. Então eu estou produzindo techno, mas pensando em pista, assim. E eu penso, onde é que eu quero chegar? Né? Esse EP vai se chamar como? Aí eu já começo a pensar no nome do EP. Começo a pensar no conceito que o EP vai ter, no conceito que o álbum vai ter. E quando eu começo a pensar no conceito, eu trago para o meu processo criativo consciência. Porque não é só criatividade. Não é só ficar o olho e esperar a inspiração vir. A consciência de todo o processo é muito importante. Então, quando você torna o seu processo consciente, você sabe onde você está e onde você quer chegar, eu acho que você consegue ser um pouco mais eficaz. Que maravilha. Esse conceito de saber onde você está e saber onde você quer chegar, eu falo repetidas vezes e, assim, caiu como uma sinergia aqui disso que você está falando aqui. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas, os artistas, o pessoal, principalmente o pessoal mais novinho, assim, senta e tem lá 50 músicas prontas. Às vezes elas não conversam uma com as outras, às vezes a qualidade final da produção difere muito uma da outra. É importante a gente ter uma conexão, é importante ter um norte que diga assim, meu EP vai ter 3 músicas, elas vão falar basicamente disso aqui. Agora, o último EP que eu finalizei, os títulos são em português, e cada música é uma sentença, e quando você lê todas as sentenças juntas, ela forma uma frase, por exemplo. Que legal, que legal.
Tem tudo a ver com um tipo de sentimento, enfim. Então, eu sempre aconselho as pessoas a pensarem mais sobre os processos delas. Isso é colocar a alma no trabalho, né? Colocar a tua verdade, colocar a alma, colocar criatividade, querer fazer algo além do óbvio, né? Exato, eu acho que eu não saberia fazer diferente, na verdade. Eu não saberia, tipo, olhar para o lado e ver o nome da fechadura e dizer que não, a minha música agora vai ser aquele nome, entende? Tem gente que escolhe nome assim para as músicas, né? Abre uma revista, pega assim, pronto, né? Mas eu não consigo, assim, porque isso está muito arraigado em mim, a parte de pensar a criação e tal. Já tem gente aqui, o Johnny San colocou fenomenal e o Diego colocou Blanca para presidente, pelo amor de Deus. Votem em mim. Que legal. Uma coisa muito louca, assim, porque quando você coloca uma verdade mesmo no que você está fazendo, as pessoas percebem, porque quando eu mudei tudo, eu pensei assim, cara, eu estou dando um tiro no escuro, eu vou fechar todas as portas que eu abri nesses mais de 10 anos de carreira, eu sei que eu não vou mais ter acesso a esses clubes, e eu corri esse risco, sabe? Eu fiquei com muito medo, de repente as pessoas não vão entender minha mudança, de repente não vão entender nada, daqui a pouco vai acabar tudo aqui. Pronto. Sim, eu corri esse risco, sabe? Sim. Mas uma coisa que foi muito bonito no meu processo é que as pessoas entenderam, porque eu acho, tenho a impressão que elas encontraram a minha verdade no meu discurso. Elas perceberam que o que eu faço é tão meu, ou tão honesto, assim, que eu acho que elas se identificam, e quando você tem essa identificação com as pessoas é o mais legal, assim. As mensagens que eu recebo diariamente de galera que ouve a minha música e diz o que sente ouvindo a música, diz o quanto mudou a percepção musical depois de ouvir as minhas músicas, as referências que eu tenho, isso não tem preço, isso não tem preço. E eu prezo muito essa conexão. Muito, muito. Sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu prego muito isso que você fez de criar um conceito artístico, fincar o pé naquela, eu chamo isso de identidade artística, né? Fincar o pé nessa sua identidade artística e mostrar para o mundo e fazer as pessoas entenderem aquilo que você está tentando transmitir. Óbvio, né? Você não vai fazer uma coisa totalmente maluca, distante demais do que as pessoas podem entender. Mas muitas vezes, quando a gente fala para um artista, cara, você precisa de uma identidade única, algo que diferencie você, algo que seja exclusivo seu, a sua verdade. Eu percebo muito medo das pessoas, exatamente disso que você falou, de que eu vou ser rejeitado pelo meu novo trabalho, as pessoas não vão gostar, não é exatamente o que as pessoas estão ouvindo hoje, e somado a isso, as oportunidades fáceis para mim de curto prazo não são nesse estilo. Eu tenho uma oportunidade de tocar no clube nesse final de semana, mas aí eu vou ter que tocar, sei lá, o sonzinho da moda não é o que eu gosto. Ok? E elas têm esse medo, essa dificuldade de vencer a barreira de que, ok, para fazer esse meu novo trabalho, eu vou ter que sim abrir mão dessas oportunidades pequenas de curto prazo e vou ter que sim assumir alguns riscos, porque pode ser que dê certo, pode ser que não. Como que foi para você lidar com esses medos? Primeiro, é muito importante vocês entenderem que, na minha percepção, existe uma diferença muito grande entre você ser um DJ e você ser um artista. Eu sempre deixei muito claro para todo mundo que conversa comigo. Quando eu deixei de ser Paty Laus para ser Blanca, eu tinha muito claro para mim que eu não tinha mais a obrigação de agradar ninguém. A Paty Laus, ela tinha a obrigação de agradar. Ela tinha a obrigação de estar na frente daquele público e fazer esse povo dançar enlouquecidamente. A Blanca não tem essa obrigação. Eu nunca entrei num palco como Blanca pensando que eu precisava agradar quem estava na minha frente. E quando você se livra desse peso, você começa a vestir a capa do artista. Porque você tem a percepção de que o que você está fazendo ali é você está mostrando o que você quer mostrar para aquelas pessoas. Não é ninguém que vai pegar um celular e dizer assim, Blanca, toca isso aqui para mim. Toca isso aqui. Eu não pego o celular de ninguém para ver o que as pessoas querem que eu toque. Quando eu chego na minha apresentação, eu chego com o meu set fechado. O que significa o meu set fechado? Aquela história que eu quero contar vai ser contada do início ao fim, daquele jeito que eu planejei. Eu não abro muito espaço para improviso. Eu ensaio os meus sets como se eu fosse uma banda.
Eu passo, antes de tocar, eu fico 2, 3 dias em casa, no meu estúdio, repassando o meu set, pensando as viradas. Tanto que, se vocês repararem, eu não toco de fone. Não porque eu uso computador ou controladora, porque eu conheço as músicas de cabo a rabo, eu sei onde eu quero dar, porque eu ensaio. Eu me imagino como uma banda. Isso me trouxe muita segurança como artista, não como DJ. Sim, tá? sim. E por incrível que pareça, deu muito certo. Desde o início, eu não me dobrei, e eu acho importante a gente não se dobrar. Então, nesse exato momento da carreira de vocês têm que pensar o que vocês querem ser. Se vocês querem ser artistas, ou se vocês querem ser DJs. Claro que às vezes as coisas se atravessam, não tem problema, e funcionam. Mas qual lado vai pesar mais? Porque, em geral, os DJs hoje, eles têm essa tendência a agradar, a tocar o que o público vai pedir, a atender pedido, ou a tocar o hit do momento, é aquela tal da carta na manga que ele vai tirar para pegar o público de jeito, a se garantir com o top 10 de Beatport, então vou tocar o que tá no top, né? Então, esse tipo de comportamento, hoje, para mim, como artista, não me interessa. Eu me interesso muito mais por, olha, gente, eu sou a Blanca, isso aqui é o que vocês vão ouvir hoje. Então, isso requer coragem? Requer, porque pode ser que não dê certo, né? Sim. Então, até hoje, já aconteceu. Eu vou contar uma história para vocês. Já aconteceu, por exemplo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cena muito difícil, porque eles não têm o eletrônico arraigado, né? A mistura lá é muito grande, funk, né? Então, a primeira vez que eu fui tocar como Blanca no Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome do lugar, mas eu lembro que eu peguei o microfone para cantar, porque eu tenho isso também, né? Não importa quem tá tocando antes de mim, eu paro tudo. Paro tudo e começo do zero, não importa o que BPM tá, não importa. Eu sempre tive pra mim que, quando a Blanca entrar, as pessoas têm que saber que ela tá entrando. Não vou mixar em cima de ninguém. Estava tocando um funk misturado com house, sei lá o que eles estavam tocando lá. Eu lembro que aí eu parei tudo, peguei o microfone, parei o som todo, né? Porque eu não mixo em cima de nenhum DJ. Dei aquela primeira cantada assim, mi. Eu olhei uma garota olhando pra mim assim, que merda é essa? Eu olhei pra ela, ai, a noite vai ser longa. Então, né, que a gente tá falando de eu impor a minha verdade, a minha música num meio que de repente não tá preparado pra ouvir aquilo. Sim, então, a gente público tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem pra bancar isso. Então, você tem que decidir, você quer agradar os outros? Você quer viver agradando os outros? Você quer louros o tempo inteiro? Você quer palmas o tempo inteiro? Ou você quer correr o risco? Porque ser artista é correr o risco de errar, é correr o risco de não agradar, é correr o risco de levar vaia, é correr o risco... E isso é ter alma de artista, é sair do lugar comum. Eu sei como agradar um público, eu sei como fazer isso acontecer, mas e se eu não quiser? Sabe? E se eu quiser ir para um caminho diferente? E se eu quiser, ao invés de agradar, e se eu não quiser confrontar? Se eu quiser dar aquela cutucada, escuta isso aqui. Veja isso trazer aqui. Coisas novas. Há um tempo atrás, essa era um pouco a função do DJ. Quando não tinha tanto acesso às informações, a MP3, a sites, o DJ era o cara que trazia as novidades. E hoje parece que é o contrário. Hoje parece que o público força o DJ a tocar o que o público quer ouvir, porque o público já está antenado e quer ouvir aquilo lá. Então, o papel se inverteu de uma tal forma que, se a gente não for firme e dizer, não, gente, vocês vão ouvir o que eu estou querendo que vocês escutem. Mas a gente tem um circuito que... ao mesmo tempo, valida o DJ como um entertainment, como o cara que tem que ser um jukebox, e tem um outro circuito que te dá mais liberdade para ser o que você quiser, como artista, né? Então, é importante você escolher em que circuito você quer estar e quem você quer ser nesse existem vários mundos, né? Vários mercados, vários estilos, e no fim, é meio maluco isso, porque se a gente for olhar num cenário mais amplo, existem públicos para várias coisas, existem artistas, DJs para várias coisas também, mas isso que você falou de o artista trazer a sua verdade, trazer a sua personalidade e ser assim, eu estou aqui para trazer uma novidade para vocês, e eu espero que vocês gostem, talvez não gostem, esse cara no longo prazo, ele acaba sendo mais respeitado e construindo um nome e tendo mais oportunidades do que aquele que está sempre correndo atrás do público. O que corre atrás do público acaba que ele sempre faz um trabalho que não é inovador.
ele está sempre fazendo o que ele sabe que o público já gosta. Ele não está trazendo a novidade, ele não está criando a tendência para aquele público. Logo, ele é facilmente substituível, né? Porque o artista que faz só o que os outros já fizeram, toca só o que as pessoas já conhecem, sempre tem alguém para fazer a mesma coisa cobrando menos. Exatamente. Eu nunca esqueço uma história que aconteceu comigo, que foi a seguinte. As minhas produções, desde o início, elas nunca foram muito pensadas comercialmente. Nunca foquei muito na pista, assim. Eu sempre sentava no estúdio e deixava a minha mente fluir. Eu lembro de ter mandado uma música para minha antiga gravadora, a Stereoke, e recebi um feedback do dono da gravadora, e ele dizia assim: Blanca, suas produções são maravilhosas, você está produzindo muito bem, melhor até do que alguns outros artistas que eu tenho, mas a tua música não vende. Eu falei, tá. Aí ele me deu um conselho, ele falou assim, ou você começa a fazer músicas mais comerciais, mais vendáveis, e depois que você se tornar famosa, você vai e produz o que você quer, ou você segue na sua linha, produzindo o que você quer, sabendo que o caminho vai ser mais longo e mais difícil para que as pessoas te acompanhem, coisa e tal. Eu falei assim, cara, eu vou continuar fazendo o que eu gosto. Eu vou continuar produzindo do meu jeitinho, do jeito que eu quero, porque eu não sei produzir de outro jeito e porque eu não quero, porque isso sou eu, essa verdade é a minha. Aí ele falou, ok, siga em frente então. Eu mandei a música para ele, era uma música que entrava num álbum, ele colocou a música como a penúltima do álbum, não botou muita fé na música. Essa música se chama Ripple Effect. Se alguém conhece a minha discografia, vai saber que música se trata. É a música que o Solomon colocou na BBC One, é a música que o Finebassen escolheu como a melhor música do ano, é a música que o Acid Pauli tocou no Boiler Room de Tulum, no México. Então, isso foi uma cabal para mim, de que eu estava no caminho certo. Sim. E muitas vezes é interessante isso, porque muitas vezes em inglês tem um termo que é gatekeepers, né? Que são as pessoas da indústria que decidem, tipo, o dono da gravadora lá decide o que vai entrar no álbum, o que não vai. Uhum. Às vezes eles não sabem o que vai funcionar ou não. Eles têm uma ideia, mas eles estão travando um artista que teria um potencial e colocando outros que não tem tantos. Tem histórias famosas até dos Beatles, que foram rejeitados na primeira gravadora, onde eles tentaram, disseram, cara, esse som aí não tem futuro. Então, é muito maluco isso, porque o artista tem que acreditar em si mesmo quando outros não acreditam, muitas vezes. E é por isso que eu sempre digo, desde o início, apesar de a gente estar falando de marketing para DJ, eu sempre fui avessa ao mercado. Eu não presto atenção no mercado. O mercado não me interessa, porque se eu ficar presa demais ao mercado para saber o que está tocando, o que está bombando, o que está no top 10, o que está no top 1, se eu começar uma produção, sentar aqui e abrir o top 10, eu não vou sair do lugar. Não vai ser a minha essência, entende? Então, a gente não tem que ser muito cego seguindo o mercado, a gente tem que olhar muito mais para dentro, sabe? E se você quer pegar uma referência do que está bombando, então tenta pegar, assim, a referência do timbre, tenta pegar a referência da construção melódica, ou sei lá, não sei, mas não tentar fazer uma cópia. E assim, o mercado é tão cambiante também, ele é tão volátil, a gente não pode seguir uma coisa tão volátil assim, acho que a gente tem que fazer um exercício mesmo de olhar para dentro e dizer assim, o que eu quero fazer, cara, o que eu gosto, o que precisa sair de dentro de mim. Que legal. Mesmo que ninguém goste, tá entendendo? Não tem problema, é seu. Que legal. Show de bola. Galera, estamos com 224 pessoas online agora, que bacana! Uhul! Galera buscando conhecimento, buscando inspiração aqui com a Blanca, muito legal. Show de bola. Blanca, já que a gente está falando de produção, vamos sair um pouco da ordem que a gente tinha planejado para rolar um fluxo mais natural. A gente está falando de produção, você falou do Solomon, do Finebassen e tudo mais. Como que você conseguiu chegar nesses artistas e despertar a atenção deles? Não faço ideia. Até hoje eu me surpreendo, eu te juro. Até hoje eu me surpreendo quando eu vejo algum artista grande tocando uma música minha, ou tipo o Hernan Cattaneo, cara, meu pai amado, que é um príncipe, né, cara? Eu jamais imaginei que ele conhecesse meu trabalho. Aí um dia eu vi, e é sempre assim, eu acordo cheio de ramela nos olhos, tal, eu abro o computador, tem uma mensagem de alguém.
olha, fulano de tal tocou tua música. Eu falei, quê? Onde que tá? Me manda o link. E foi assim com todos eles, assim, porque, como eu te falei, eu não fico muito perseguindo as coisas. E aí o Hernan, por exemplo, tocou uma música, daqui a pouco tocou outra, eu falei, poxa, esse irmão aí, ó, tá de olho no que eu tô fazendo, que legal. E aí a gente teve, por exemplo, que fazer um projeto da gravadora que é de aniversário, que a gente convida artistas para remixarem a gente. Eu falei, cara, será que eu convido o Hernan? Será que eu convido o Hernan? Eu tava super ansiosa, assim, inclusive eu tava na Argentina naquele momento, eu falei, quer saber? Não tem nada a perder, se ele já toca minhas músicas, vou tentar. Aí peguei e-mail dele comigo e tal, eu falei, oi Hernan, aqui é a Blanca, super tímida, né? Tô com um projeto assim, vai sair em vinil, você por acaso teria interesse? Mas nunca imaginei que o cara fosse responder, nunca. E ele respondeu em menos de 24 horas, dizendo, olha, Blanca, topo, adoro o teu trabalho. Que legal. Acho que eu não dormi por um mês, assim, depois da resposta dele. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no Arung. Esse homem é um exemplo. É um exemplo do cara que tá, assim, ó, no auge da carreira, no topo, nunca mudou. É um príncipe, é um gentleman, trata todo mundo igual. De cara, assim. Então, eu acho que acaba sendo um fluxo natural, assim. Claro que é importante você ter uma plataforma que te ajude, né? No meu caso, a Stereo, que por ser uma gravadora internacional, e por já ter uns anos de estrada, alguns artistas recebem as promos, né? Esse esquema de promo é muito legal. E também eu aconselho a vocês serem muito carudos também. Se você não tem uma gravadora grande, bate na porta dos caras, porque no fundo eles são iguais a gente. Eles acessam mídia social também, sabe? É verdade. Outro exemplo que eu tive, um dos caras do Taylor Vaz, o Carmine, por exemplo. Taylor Vaz, né, gente? Pensei, vou mandar uma solicitação humilde de amizade, ver se ele no Facebook, né? Aí eu pensei, vai passar batido. E também, em menos de 24 horas, tava Carmine é seu amigo agora no Facebook. Eu falei, pô, sabe o que me fez pensar? Esse cara é igual a gente. No meio das. É ser humano. É ser humano, no meio das tour loucas que ele faz sem parar, ele tem tempo de abrir o Facebook e selecionar quem ele quer de amizade ou não. Então, se você tem uma música que você acredita, que você acha legal, tá bem mixada, bem masterizada, bate na porta. Bate na porta, porque esses caras, se eles te dão suporte, no nosso mercado, esse tipo de suporte é o que valida o teu trabalho também. Com certeza. Mais do que top 10 de Beatport, por exemplo, se um cara grande toca a tua música se espalha mais, assim. Então, esse é um mecanismo que no nosso circuito funciona muito, né? Com certeza. Eu chamo isso de autoridade emprestada. Aquela pessoa que tem muita autoridade no mercado, quando ela valida o teu trabalho, ela está emprestando ou transferindo autoridade para ti também. Né? Porque... Exato, faz todo sentido. Né? Muito legal. Mas eu só queria entender a mecânica da coisa. Esses caras chegaram na tua música por causa do selo, provavelmente, então. Acredito que sim. Acredito que pela distribuição do selo, por fazerem parte da promo pool, e o resto, às vezes, algum boca a boca que acontece, algum set que escuta, né? A gente nunca, no fundo, a gente nunca vai saber. Essa é a verdade. Tem tantos meios. Só deixa eu explicar para a galera aqui que é mais nova, não sabe o que é promo pool, só para entender. O artista assina uma música com determinado selo. Então, esse selo, ele tem um banco de dados lá de e-mails de grandes DJs. Antes do selo lançar a música, colocar no Beatport e todas as plataformas abertas ao público, algumas semanas antes, ou às vezes até mais de um mês antes, o selo manda as músicas para os grandes DJs, para os grandes nomes. Porque se os grandes DJs tocam a música primeiro, porque óbvio, né? O DJ grande, ele quer ter coisas exclusivas, músicas exclusivas que ninguém tem. Então, o selo dá essa moral pro cara de passar algumas coisas antes. E quando esse grande artista toca aquela música exclusiva, é claro, alavanca a música, alavanca as vendas. Então, quando chega no dia do lançamento, muita gente já conhece a música. Então, alavanca as vendas da música e alavanca o produtor, que no caso aqui, nesse exemplo do Hernan, é a Blanca, entendeu? Então, quando chega a lançar a música, o selo e a própria Blanca pode dizer, olha, saiu minha música, o Hernan Cattaneo já está tocando, por exemplo. Então, isso ajuda, é uma estratégia dos selos também, né?
A promo pool, muito legal. É o nosso mecanismo, assim. Mas também não existe muita regra, né? Às vezes uma promo pool pode não funcionar, enfim. Nosso mercado é muito louco, cara. Não tem regra. Que no fim das contas, a música tem que cair na graça da pessoa, né? Exato, exatamente, porque eu pesquiso minhas músicas, não sei se o Hernan pesquisa as deles, não sei se o De La Vaz pesquisa as deles, enfim, cada um vai ter o seu mecanismo, mas eu invisto um tempo considerável pesquisando, ouvindo, até encontrar alguma coisa que interessa. Então vai que numa dessas pesquisas eles esbarram com os nossos nomes, né? Com Agora, certeza. se você, quem produz prog, por exemplo, eu aconselho, o Hernan é um cara que abre muitas portas, ele gosta muito de tocar gente nova, gente desconhecida, assim, e é um cara que faz o residente dele, acho que não sei se é semanal ou se é mensal, mas muitos podcasts ele lança, então se você produz um prog legal, progressivo, legal, dá pra, de repente, mandar pra ele, assim. E coragem, crie coragem pra encarar esses caras aí, que eles são iguais a gente, e eles também peidam. Acho... Boa! Eu acho que o principal aprendizado de tudo aqui até agora foi, e que eu acho que é importante entrar na cabeça da galera que está na audiência também, tem que meter a cara. Tem que meter a cara e fazer, não é ficar com medinho, vai lá, manda e-mail, manda promo, adiciona no Facebook, chama no inbox. Tipo, o cara vai tocar na tua cidade, vai na festa, tenta falar com ele, entendeu? Exatamente, foi assim que eu entrei para Stereo, que o dono da gravadora veio tocar na minha cidade, eu fui vê-lo tocar ali, começou uma amizade e ali tudo começou, então a gente tem que se mexer mesmo. Mas sabe uma coisa que acontece no nosso circuito, que para mim é um problema? É que a nossa profissão, por muitas pessoas, é vista como diversão. Inclusive por quem quer entrar nessa profissão. Então, até você entender que isso é uma profissão de verdade, que você tem que despender 8 horas de trabalho para mais, que você tem que abdicar de muita coisa, que você... Então, a primeira coisa, parem de pensar que é diversão, porque não é... Uma parte considerável do trabalho não é divertida. Eu passo por perrengue que vocês não imaginam. Que eu poderia ficar deitada na minha cama sem ter que é um monte de coisa que eu vivencio. Tem os louros, tem a glória, tem a parte boa, tem. Mas é uma profissão como outra qualquer. Então, primeiramente, a gente tem que desconstruir essa ideia de que a gente vai se divertir o tempo inteiro, de que vocês vão se enlouquecer o tempo inteiro, que vocês vão pegar gatinho e gatinho o tempo inteiro. Isso é bullshit, total. A não ser que você seja um babaca. Aí, se você for um babaca, nem começa. Não atrapalha, gente. E eu acho legal e super original da tua parte que você coloca isso nas redes sociais, né? Tem um post recente no teu Instagram carregando uma mala subindo um barranco de chão batido. Cadê o glamour? Cadê o glamour? Não tem glamour nenhum. Né? Claro, a gente passa muito perrengue. A gente que está começando, quantas caixas de som vocês carregam nas costas para fazer a festinha no sítio do vô, do primo, do amigo? E quando a polícia bate, sabe? E até mesmo quando você está já super estabelecido, você vai num festival fodido e o juiz fecha o festival porque não tem alvará, sabe? Tá tudo assim, os perrengues são constantes. Então, quanto mais você entender que se trata de uma profissão, quanto mais você buscar informação diante dessa profissão, a gente ainda é muito carente nesse sentido, por exemplo, a questão de direitos autorais, de arrecadação, nós ainda não temos sindicato, nós ainda não temos aposentadoria, tem uma série de coisas que precisam ser fomentadas ainda, diante da dificuldade das pessoas entenderem que isso é uma profissão mesmo, sabe? É muito longo, assim. Então, primeiramente, leve a sério como profissão mesmo. Não adianta você ir para casa e treinar 1 hora, não vai. Não é suficiente. Enquanto o cara tá lá meia sola, treinando 1 hora por dia ou dedicando 1 hora por dia, tem gente que tá a 1000 dedicando 8, 10, 12 horas por dia e aí acaba não tem como competir, né? E não é fácil porque, vou deixar 8 horas do meu dia para ser DJ, para estudar, e eu vou pagar minhas contas como? A gente sabe que tem uma hora que a vida bate na porta e diz, ei, garota, acorda. Vai querer ficar brincando de ser DJ? É isso. Então, tem uma hora que a vida te dá um sacudidão, assim, você pensa, puta, eu vou ter que desistir. Vou vender meus equipamentos, acabou de nascer meu filho, né? Uma série de coisas que vão dizer assim, para tudo.
Só se você resiste a tudo isso, se você dá um jeito, se você vai pedir ajuda, se você pega grana emprestada, se você não desiste, aí significa que aquela peneira pesada da vida você passou. É verdade. E a gente sabe que muita gente quer brincar de ser DJ, mas passar por essas peneiras todas não é para qualquer um. Tem que arte para o louco, porque só o louco tem coragem de ir adiante. Os loucos vão, os que são um pouquinho mais sãos já ficam pelo caminho. Quem pensa um pouquinho no futuro, porque apesar de tudo, você pode ser fantástico, você pode fazer tudo certo e pode não dar certo. Pode, não tem esse risco. Não sempre tem existe o risco. Então, você tem que ser louco para assumir o risco, para bancar o risco e fazer de tudo para dar certo ainda. Que legal. E, Blanca, você, no seu segmento, que é esse mercado mais underground, se tornou residente dos 2 clubes que são os maiores ícones do segmento, que é o Arung, né, em Santa Catarina, e o The Edge, em São Paulo. Eu acho que é o sonho de todo DJ brasileiro underground tocar nesses clubes, e quanto mais ter a oportunidade de ser residente desses clubes. Eu nem me dei conta. Parece... É tão louco, né? Parece às vezes eu não caio a ficha ainda. Que massa. Conta para nós, como que foi para você? Como que aconteceu para você desde o início desse projeto Blanca até chegar na residência nesses grandes clubes? Assim, especialmente assim, a chegada, como que se abriram as portas, né? Quando eu comecei o meu projeto Blanca, já tinha uma musiquinha, outra lançada, eu bati na porta da The Edge, por exemplo, porque eu queria encontrar uma agência que me representasse. E ninguém me respondeu. Eu bati na porta no sentido de mandar e-mail, coisa e tal, né? E ninguém me respondeu. Bati na porta de outras agências, também não aconteceram, por exemplo. E eu pensei assim, cara, vou continuar trabalhando, porque essa sempre foi a minha filosofia. Eu não vou ficar insistindo muito em, tô aqui. Vou trabalhar, uma hora essas pessoas vão me enxergar. Essa sempre foi a minha filosofia de trabalho. E quando eu lancei meu EP Birds em 2015, quando as pessoas começaram a ver, aqui no Brasil principalmente, quem era a Blanca, como ela estava indo, como ela estava, né? Eles me procuraram, quando eu já tinha até esquecido que eu já tinha procurado eles. Então é importante, às vezes a gente insiste demais, mas a gente talvez não esteja pronto, né, ainda para ser acolhido por aquele tipo de empresa, né? E aí foi quando o meu trabalho cresceu, quando eu cresci a ponto de eles me notarem, eles vieram atrás de mim. O Stefano, que é o meu booker hoje, me ligou e disse, tô conhecendo o trabalho agora, tô gostando muito, vamos trabalhar junto? Falei, vamos, com certeza. Eu costumo muito vestir a camisa das pessoas que me apoiam desde o início, assim. E com o Arung não foi diferente, porque eu fui crescendo, e o Arung foi engraçado até, porque começaram a fazer campanha no Facebook para eu tocar no Arung. Que legal. Quando a Blanca aí tinha aqueles grupos, porque o Arung é uma coisa louca, né? Tem grupos de pessoas, de fãs, de galera fanática e tal. E o meu nome começou a surgir nesses grupos, todo mundo falar, e começou uma pressão a ponto até de um dia o Renato ligar para um pessoal e dizer, para de pedir, uma hora ela vai, que saco. E eu começava a ficar mal, assim, porque eu não fazia parte disso. No momento algum eu disse, vai lá e me pede meu nome. Não, eu só via as coisas acontecendo, assim, né? E eu nunca sonhei... Deixa eu pegar um aprendizado sobre isso que você está falando, que é importantíssimo, né? Que é consistência de trabalho. Às vezes, eu falo sobre isso também. As pessoas acham assim, quando eu tocar no Arung ou quando eu tocar no The Edge, a minha carreira vai acontecer. Ou quando eu estiver numa grande agência, a minha carreira vai acontecer, porque daí eles vão fazer algo por mim. E eu sempre digo exatamente isso que você está falando. Não! Você faz o trabalho. E quando o seu trabalho tiver consistência suficiente, estiver maduro o suficiente, você entra no radar de percepção deles. Porque antes disso você não está nem no radar. Exato. Né? E você está mostrando isso, falando isso e comprovando isso na prática aqui. Exatamente. Chegou ao ponto do público estar pedindo Blanca no Arung e está incomodando os caras, coloca ela e o poder... vem do público, né, no fim das contas. Se o público nesse caso falaram bem alto.
fiéis são muito... E aí, é exatamente isso. Eu sempre, por exemplo, quando eu comecei, vou te dar outro exemplo, assim, eu sempre tive, vou repetir porque eu gosto de bater nessa tecla, de não insistir em entrar nos lugares. Eu sempre quis ser convidada para entrar. E eu sabia que eu seria convidada através do meu trabalho. Não porque eu sou loura, não porque eu sou mulher, não porque eu sou bonita, não porque eu tenho... Não, porque pela minha música. E quando eu comecei a Blanca, eu tinha o sonho de tocar na Terraza, que era o clube aqui da minha cidade, de Florianópolis. O clube no momento estava bombando. E eu ia para a pista, eu era frequentadora do clube, assim, frequentava, circulava, e o dia que chegou para mim o convite para tocar na Terraza, hoje que é o Ricardo Olim, que é o gerente artístico de lá, ele me mandou mensagem dizendo: Blanca, no caso Paty, né? Tô conhecendo o teu trabalho agora, desculpa, apesar de a gente morar na mesma cidade, muita coisa acontecendo, tô conhecendo o teu trabalho agora, tô encantado com o que tu tá fazendo. Eu quero que você venha tocar aqui no clube por 2 motivos. Eu falei, qual? O primeiro é esse, as músicas que você está produzindo, que você está fazendo. O segundo é que você frequenta o meu clube e você nunca pediu para tocar aqui. Você nunca bateu nas minhas costas, você nunca veio bater nas minhas costas dizendo, por favor, deixa eu entrar. Porque tem gente que enche o saco, né? E geralmente essas pessoas que ficam batendo muito são pessoas que não têm conteúdo. São com certeza. Que saco, são pessoas que precisam, através de amizade, de conchavo, de alguma coisa, de troca de favores, né? E eu nunca fiz parte disso, nunca gostei disso. E aquilo para mim também foi a prova de que eu estava fazendo certo, trabalhar, que Deus vão ver. E não existe outra regra, é essa. O que tem de gente que faz conchavo, o que tem de gente que faz troca de favores, achando que realmente tocar num determinado clube vai salvar a sua vida. E aí, ok, a pessoa toca lá, e no dia seguinte, quem é essa pessoa? Quem não tem consistência, né? Não tem consistência. Não tem música no SoundCloud, não tem nada que te mantenha conectado com ele. Então, teve uma noite de glória, teve 15 minutos de fama, mas e o resto? E eu sei que eu não faço parte disso, porque eu quero que quando você for me ver tocar em qualquer lugar, você saia do show e vá, meu Deus, quem é essa garota? Vou procurar. E você saiba, veja que tem ali conteúdo. Tem uma discografia linda, modéstia à parte, tem todo um trabalho desenvolvido, e é isso que vocês precisam pensar. Vai encontrar música, vai encontrar sets, vai encontrar um trabalho nas redes sociais, vai encontrar outras coisas que você tem fazendo, vai ver que você está engajando um público, tem uma consistência de trabalho acontecendo, né? Não é só alguém que deu sorte ou que por um contato conseguiu tocar num clube, mas é vazio, né, de conteúdo. E a produção é a mesma coisa, não adianta você produzir uma bomba, explodir com uma bomba, e aí o resto? Tem tanta gente que fez bomba, sabe, do nosso próprio circuito, que você não vê mais, assim. Então, consistência é fundamental. E eu acredito realmente que você vai ter consistência quando você for muito honesto com você. Quando o seu trabalho, quando o seu conteúdo for muito honesto, quando você parar de tentar agradar os outros e primeiro olhar para você. O que eu quero produzir, o que eu quero falar, o que eu quero que as pessoas entendam do meu trabalho, sabe? Essa é a conta, não tem erro. Que show de bola. Eu sou muito grata, eu só agradeço a Died, a toda aquela família que me abraçou no primeiro momento. Hoje agradeço muito ao Arung por acreditar no meu trabalho, por permitir que eu leve o nome e a bandeira deles para qualquer canto que eu vá, porque realmente é um privilégio, uma honra, nunca sonhei com isso, e se chegou para mim, eu quero honrar essas razões aí. Que legal. Blanca, 58 minutos de papo e passou assim. Cara, nem senti. Tá muito legal. Aqui a noite toda. Vamos ficar a noite toda aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais foram... A gente sabe que o mercado não é nenhum mar de rosas, né? Você mesmo estava falando, tem conchavo, tem gente que puxa tapete, tem outras coisas, né, que não são tão legais acontecendo. Não é só glamour, né, como muitas pessoas pensam. Para você, quais foram os principais obstáculos que você encontrou na sua jornada, as principais dificuldades, e como que você fez para superar e quais foram os aprendizados disso? Cara, eu acho que eu sou uma pessoa tão sortuda. Eu nunca enfrentei um grande obstáculo. Assim, acho que o mais difícil mesmo foi quando eu estava nessa transição e que eu estava infeliz. Que eu não tinha grana, não recebia dinheiro suficiente, percebia que os clubes estavam fechando as portas para mim, porque não era mais interessante para eles. Eu acho que esse foi o momento de
medo, assim, porque eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Eu lembro que eu ia para a beira da praia, eu chorava tanto, chorava, dizia, meu Deus, me ajuda, eu pedia uma luz, assim, que eu não quero fazer outra coisa na minha vida, mas se esse mercado se fechar para mim, para onde que eu vou? Então, acho que talvez o maior desafio foi isso, foi ver eu me esgotando num mercado que não me aceitava mais, que não me queria mais, e eu também não estava mais correspondendo àquilo. E a superação foi a Blanca mesmo, assim. Eu digo com muita categoria, a Blanca salvou minha vida. A produção musical salvou a minha vida como artista, porque, ao mesmo tempo, quando você está num circuito comercial, todo mundo toca mais ou menos a mesma coisa, você fica muito de olho na grama do vizinho, a inveja, ela fica um pouco mais saltada aos olhos, sabe? E quando você começa a produzir algo seu, aquilo parece que fica de lado, porque o que você faz é seu, não é de ninguém, ninguém vai roubar a sua essência. Então, a Blanca me salvou de sentimentos ruins, a Blanca me salvou de pessoas ruins, a Blanca me salvou de um circuito que já não era legal. Eu sou muito grata a essa mudança. E a Blanca, eu chamo ela de Blanca, mas, claro, é engraçado, né? Você se vê na terceira pessoa, você se vê. Porque é um projeto, é uma aura artística, né? Como se Digamos fosse assim. um alter ego, assim, né? Um alter ego, né? É um alter ego. Mas ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, eu prefiro que me chamem de Blanca, ao invés de chamar de Patrícia. Às vezes eu tenho um povo que brinca, Paty, Paty. Paty não veio, quem veio foi a Blanca. Que legal. Isso funcionou. Então, eu acho que esse foi o principal obstáculo vencido, ter coragem de assumir outra coisa, outro tipo de som, outro tipo de música, e vencido esse medo da derrota, assim, né? Com certeza. O medo de não dar certo, né? Medo de não dar certo, medo de não agradar, tudo isso. Até hoje, quando eu vou para um país diferente, que eu não faço ideia do que encontrar, você acha que não dá um medinho? Porra, esse povo, será que Com me conhece? certeza. Dá aquele frio na barriga. Isso é bom, é bom, é bom. Não te deixa cair na zona de conforto também, né? Não deixa cair na zona de conforto, faz com que você esteja o tempo inteiro atento, o tempo inteiro prestando atenção, tudo. É importante. Só mais uma pergunta aqui, antes de a gente entrar nas nossas perguntas e respostas. É uma pergunta parecida com a anterior, mas tem um viés diferente. Quais foram os principais erros que a Blanca cometeu ao longo dessa jornada e o que você faria diferente se estivesse começando hoje, do zero, mas com a experiência que você tem hoje? Cara, eu me sinto tão, de novo, assim, tão privilegiada, porque eu não acho que eu errei ainda. Ainda acho que eu não errei. Eu acho que tenho feito o trabalho honesto, meu, trato todo mundo com carinho. Acredito que a gente tem que transitar com leveza nesse mercado, dou atenção para todo mundo. Deixar o ego Respeito de lado, né? Importantíssimo isso. a visão onde eu entro, entendo que eu faço como uma profissão, não como diversão. Eu acho que esse conjunto de fatores todos faz com que eu acerte muito mais do que erre, a ponto de eu não lembrar exatamente de nenhum erro, não. Às vezes, obviamente, você cruza com pessoas que não são tão legais, às vezes você dá atenção para quem não devia, sem saber, né? Porque eu sou muito aberta, assim, então, às vezes, eu não acredito que eu tenha cometido nenhum erro que tenha atrapalhado minha trajetória até agora, não. Estou muito ansiosa para o futuro, assim. Eu tomei uma decisão importante que é de abrir um pouco agora os meus lançamentos, não ficar mais presa só a uma gravadora. Estou mandando material para outros lugares. Isso é de novo é quase que um recomeço também, porque você sai de um lugar comum, uma gravadora que o tempo inteiro está aberta para você, e você vai começar a ouvir não, você vai, né? Então, eu estou nesse período de renovação também, né? Mas isso tudo faz parte, e eu estou ansiosa para ver como eu vou transitar nesse momento da minha carreira, e eu acredito no meu trabalho, então... E é o que eu digo assim, cara, mesmo que amanhã ninguém mais queira consumir a Blanca, eu não vou parar de fazer música, sabe? Então, isso também é importante, saber que isso é seu, né? Que não é só um momento. Eu realmente quero ficar muito tempo nisso, assim. Que Então, legal. acho que não sei se dizer se é um grande erro, não.
por enquanto. Que legal. Eu quero dizer que tem um mindset teu aqui, uma maneira de pensar e uma maneira de encarar as coisas que é admirável e talvez por isso você não enxergue tantos erros e os obstáculos quanto a maioria das pessoas veem, porque eu vejo muita gente falar assim, mas nenhum selo quer lançar minhas músicas. Mas eu não conheço nenhuma pessoa do mercado. Mas eu não tenho suporte de nenhum DJ. E são dificuldades que todo mundo passa em algum momento. Mas algumas pessoas se deixam parar por essas dificuldades. Elas colocam como barreiras. E tu atropelou essas dificuldades, encontrou um jeito, passou por cima, meteu a cara e deu um jeito de mostrar o teu trabalho para o mundo. Porque, primeiro, eu não me importei com elas. Eu nunca encarei isso como uma grande dificuldade. Pô, nenhum selo quer me lançar, eu vou continuar fazendo música. Uma hora alguém vai me ver. Pô, eu não conheço ninguém no mercado. Tudo bem, eu não vou ficar também correndo atrás de todo mundo. Uma hora alguém vai me ver. Então, o principal é você sentar no seu estúdio e produzir, fazer. Mostra para um amigo, manda para um amigo, diz, não. Se tiver que acontecer na sua vida, isso vai acontecer. Se isso for a sua história, se esse for o seu caminho, ninguém vai te parar. Se isso estiver no teu destino, meu bem, o cara certo vai te achar na hora certa. Eu fui na festa, eu vi o Soul Button tocar, no dia seguinte ele me escreveu, no dia seguinte a gente se tornou amigo, no dia seguinte eu estava lançando na gravadora dele. Vai numa festa, faça um networking de leve, sem pressionar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Se tiver no seu caminho, vai acontecer. E hoje eu vou tentar entrar em outras gravadoras, vou receber ou não, vou parar de fazer música? Não vou. Vou continuar, sabe? A gente não pode parar por isso não, ou se travar por isso não. E sabe o que acontece? E esse é um conselho que eu quero muito dar para vocês. Não se tornem pessoas amargas. Com certeza. Isso é importantíssimo. Porque esse amargor eu vejo muito no nosso circuito da música eletrônica. Aí, porque não consegue tocar no clube e falar mal do clube, porque não consegue lançar no selo e falar mal do selo, porque fulano, não sei, fulano, aí começa a olhar para o vizinho e começa a falar mal do vizinho, porque o mundo está contra mim, porque o mercado está contra mim, porque essa música é uma bosta, porque existe um rancor, existe um amargor que vocês têm que se livrar antes de mais nada, porque quanto mais amargos e doentia for essa relação com o que vocês pensam que é mercado, menos esse universo vai se abrir para vocês. Com certeza. Deixa eu bater palmas aqui. Deixa eu bater palmas. Sensacional. E aí, nesse ponto que eu digo que a Blanca me salvou, a Blanca me livrou desses amargores todos. Eu era rancorosa, eu estava num ponto rancoroso de falar mal do vizinho, do amiguinho, não pode. Hoje eu só faço meu trabalho. E é isso, o universo está devolvendo. É um jogo de autoconfiança também, de acreditar no teu trabalho e saber que essa é a tua verdade. E eu vou seguir aqui, e às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar tão certo, mas eu vou continuar seguindo no meu rumo. E encontra caminhos. Muitas dessas gravadoras que vocês seguem hoje em dia, vou falar com muita propriedade disso. Muitas delas começaram com pessoas que não conseguiam lançar em lugar nenhum. Com artistas que não conseguiam abrir a porta em gravador. Falaram, não, vou fazer minha própria gravadora então. E aí tá lá, estourando. Virou uma puta gravadora. Então isso também é uma possibilidade. Se você fizer bem feito, vai que vira, né? Muita gente começa a criar festa para poder tocar, não é? Com certeza. Então, existem alguns mecanismos. Por sinal, isso é uma coisa que eu sempre digo também. A cena eletrônica se desenvolveu nas regiões onde os DJs, por não terem onde tocar, começaram a fazer as próprias festas. Então, no underground, então, nem se fala, né? Na diversidade, né? Na diversidade, os DJs queriam, eu quero trazer essa música, eu quero trazer essa mensagem, levar isso para o público, não tem onde tocar isso, quer saber? Vamos se juntar aqui, vamos fazer a nossa própria festa. E assim nasceram as grandes festas que hoje são grandes marcas, né? De todos os mercados. Eu viajo muito pelo interior e eu sempre que vou para o interior, eu percebo que é a luta de gente muito apaixonada, são núcleos que dão o sangue, que tiram dinheiro dos pais, que alugam um lugarzinho, que alugam um sound system. Essa cena das pessoas apaixonadas é extremamente importante para que tudo isso aconteça. Porque os clubes grandes são minoria, por incrível que pareça. E são relativamente fechados. As suas
as suas panelas, né? Agora, esses núcleos pequenininhos que vão na cara, na coragem, que investem, que apostam, que dão sangue, esses núcleos são tão importantes para que o nosso macro-universo funcione também. Sempre que eu vou para o interior, eu agradeço ao pessoal que está produzindo, porque sem eles esse circuito seria infinitamente menor, assim. E geralmente são garotos e garotas que não têm onde tocar, que querem trazer o artista que eles gostam, querem conviver com o artista que eles gostam por uma noite, 2 noites, sabe? Exatamente. E essa é uma parte muito bonita e apaixonante do circuito, assim. Eu me identifico muito com isso porque eu sou um exemplo disso, que eu comecei a fazer minhas próprias festas em 2003, aqui em Porto Alegre, porque também o som que eu queria tocar não tinha espaço, e eu falei, quer saber, eu vou fazer minhas próprias festas, vou começar a tocar, e rolou, entendeu? Se tornaram grandes festas também, foi muito legal. E tenho certeza que muitas vezes deu muito certo, muitas vezes deu errado pra cacete. Com certeza. Estão batalhando, por isso que se fala em resistência também, se fala muito em resistência, né? A resistência da música eletrônica, né? Há que se resistir, a gente resiste, sim, muitas vezes. Que legal. Vamos para as perguntas aqui, então. Vamos. Marcelo Pádua perguntou o seguinte: qual a influência do seu manager Igor na sua carreira artística? Gostaria de saber um pouco sobre o trabalho dele com você. Sucesso. Tá. O Igor, para mim, é muito mais um amigo até do que um manager, porque a gente tem uma identificação muito gostosa uma com o outro. Aí, na medida que eu fui crescendo, fui chamando a atenção dessas pessoas, tal, da Diege, e o Igor apareceu. Fui numa reunião com ele, eu também não sabia exatamente o que esperar de um manager. E hoje, como eu tenho muita consciência da minha carreira e muita consciência do meu ser artístico, eu não fui um produto moldado por manager, como tem muita gente que é produto moldado por manager. Tem gente que olha um garoto, uma garota e diz, vê uma oportunidade de venda ali, cria um produto, esse produto vende por uns tempos e daqui a pouco morre. É o contrário, eu cheguei como um produto pronto para o Igor. O Igor não precisou moldar nada. Então, ele muito mais segue o que eu digo, o que eu quero da minha carreira, porque ele sabe onde eu quero chegar, do que o contrário. Então, a gente faz uma simbiose muito gostosa, muito legal, e hoje ele dá conta das coisas que eu não quero lidar. Por exemplo, quando você chega num determinado ponto da sua carreira, você não precisa lidar diretamente com o dono do clube. Você não precisa lidar diretamente com o promotor na hora de negociar. Isso é a tua agência que faz. Tive um pequeno perrengue que acontece numa gig, é o Igor que resolve. Um problema de voo, um problema de hotel. Se você quer uma entrevista da Blanca, você conecta com o Igor. O Igor diz, Blanca, esse site quer uma entrevista sua, você topa? Ok, topa, analisamos junto. Será que vai ser legal? Será que não vai ser legal? Né? Blanca, tem um clube que eu acho incrível que eu gostaria que você tocasse, vou tentar contactar esse clube. Ele vai lá e tenta contactar esse clube. Então ele faz um papel que não cabe ao artista, que tem que caber a um profissional que tenha contatos, que tenha saco para resolver os problemas. Eu quero muito poder chegar num ponto de poder viajar com ele, dele estar comigo, porque eu viajo muito sozinha, principalmente para fora do país. Eu vou agora fazer uma turnê, então é muito bom viajar com alguém que vai resolver problemas, que vai fazer companhia, que vai problemas da estrada, né? Problemas da estrada, questões naturais que acontecem, por exemplo. Então, ele é meu braço direito, eu acho que eu sou do esquerdo dele, a gente se ajuda. Assim. Que legal. Enquanto tu vai falando, eu vou selecionando aqui as próximas perguntas. Deixa eu achar aqui. O G.A. Azevedo perguntou qual é o melhor momento para um produtor iniciar o seu marketing como artista de DJ produtor, ou seja, começar a promover e divulgar o seu trabalho. Olha, às vezes acontece de alguém chegar para mim e dizer, Blanca, eu quero te mostrar o que eu tô fazendo, tô começando agora. Aí eu fico esperando a pessoa me mandar uma música, né? Ela vai lá e mostra o press kit dela. Ou seja, ela tem um press kit antes de ter música. Então, primeiramente, você, de preferência, tenha música, porque é isso que deve contar, e tenta entender se você está maduro musicalmente, se a tua música tem maturidade, porque também é muito perigoso você, de repente, começar a mandar música sem qualidade para as gravadoras. Se você bate numa gravadora, e essa gravadora ouve a sua música, e ela não está com uma qualidade finalizada, por exemplo, cada vez que você mandar uma música de novo, essa gravadora não vai mais prestar atenção, porque vai ter aquela primeira impressão sua. Então, tenta se cercar de pessoas que vão avaliar o que você está fazendo.
que sejam amigos. Fulano, ouve o que eu tô fazendo. Vê o que você acha. Você acha que falta alguma coisa? Compara a tua música com a música que você gosta, vê se está soando bem. Então, no primeiro momento, tenta ter certeza que a qualidade do que você quer apresentar está garantida, que você tem ali um nível básico. Exatamente. Porque se você chegar com um nível mediano para baixo, você vai causar má impressão. Nunca mande uma música inacabada para uma gravadora. É só minha ideia. Já manda pronta, sabe? Porque isso gera maus entendidos e más impressões. Então, a hora que você souber que você tiver essa noção de que sua música tá ideal, tá bacana, tá aceitável, começa a tentar bater, ver as gravadoras que você gosta, de repente começa pelas pequenininhas, que vai ser mais fácil, e networking, né? Às vezes você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Com certeza. Essa coisa do networking eu aprendi na estrada também, porque eu era muito fechadinha, ficava muito na minha. E aí uma amiga minha falou, ela é DJ lá da Suíça, Garrance, querida, amo ela. Ela dizia, Blanca, você tem que começar a falar com as pessoas, você tem que começar a sair, você tem que começar a ir pra pista, você tem que começar na... Eu dizia, será, amiga? Será, amiga? Vai. Então, se você tem facilidade... mostra a cara. Se você tem facilidade de networking... Outra coisa que muita gente faz é botar musiquinha no pendrive. DJ que você gosta vai tocar na sua cidade, tenta dar o pendrive para ele, ver se ele aceita. Alguns aceitam, outros não. Com certeza. Mas pensar nessas coisinhas, assim. E uma hora acontece. E ainda assim, se você não conseguir atingir gravadora nenhuma, existem plataformas como o Bandcamp, por exemplo, que você pode botar a sua música e ainda receber um dinheirinho. Não, tem maneiras, faz um free download. Porque a música também tem isso, né? Você termina a música. Se ela fica parada há muito tempo, você acaba desacreditando dela. Então, o ideal é, dali a 6 meses, você não conseguiu gravadora nenhuma, bota free download, dá para os amigos, tenta enviar no inbox de todos os artistas que você gosta, dane-se, vai. Sabe, uma hora acontece, assim. Só não desista. Pelo menos não desista tão facilmente, né? Não desista tão facilmente. Ninguém disse que vai ser fácil, né, Blanca? Ninguém falou que vai ser fácil. Se você entrou nessa achando que vai ser fácil, já nem começa. Exatamente, nem começa porque aí vai fazer outra coisa, e não atrapalha a gente que está tentando aqui. Que legal. Não atrapalha. O Johnny Sun colocou assim, ela fez seu curso, Everson, parece o seu curso em outras palavras da vida real. Que massa. Sintonia aqui de ideias aqui, muito legal. Deixa eu pegar mais alguma aqui. O One to One falou o seguinte, assim como você, nós do projeto One to One, consideramos mais artistas do que DJs e estamos envolvidos em todos os processos de criação. Você se envolve em todo o conceito de criação, de conceito, produção, design, arte, etc.? Sim. Por exemplo, na minha carreira, sim, né? Todos os ensaios fotográficos, todas as imagens que você vê referente a Blanca, fui eu que criei. Eu crio o figurino, eu crio o cenário, eu chamo o fotógrafo que eu quero, eu chamo meus amigos para me ajudar. Então, tudo, absurdamente tudo que você vê a respeito da Blanca saiu de mim, das ideias que eu dei, sabendo aonde eu queria chegar. No meu canal do YouTube tem uns videozinhos que são making-offs de alguns dos meus ensaios, você vai ver um pouco dos meus processos. Porque, como eu te falei antes, como eu tenho essa veia artística já antes de ser DJ, para mim é muito importante deixar tudo amarradinho, assim, fazer a parte gráfica, fazer a parte visual, ter uma identidade visual que condiza com o meu conceito. Não faria sentido nenhum você ver uma foto da Blanca tocando de top, sensualizando. Com certeza. Entende? Eu, como artista, nunca vou vender uma imagem minha sensualizando, por exemplo. Eu nunca vou vender beleza como carro-chefe. Então, eu sempre tenho... Muito pelo contrário, inclusive, no meu penúltimo EP, Osso, que eu lancei pela Stereoke, se você reparar, é quase um antagonismo da beleza. Eu tô super magra, mostrando os ossos. Então, eu não tenho muita intenção de vender o que não me representa, assim. Então eu gosto sim de estar por dentro de todo o processo e comandar o processo de preferência. Com certeza. A tua identidade e a tua mensagem para o mundo, ela é muito verdadeira mesmo, ela vem de ti mesmo e tu tá muito no controle de tudo, né? De se expressar. Se alguém chegar para mim e dizer, Blanca, vamos fazer diferente, eu vou te botar no topo do mundo, mas você vai ter que tocar de lantejola e top e calcinha enfiada no
Não, deixa que eu tô, deixa bem quieto com meus passarinhos. Renan Arte perguntou o seguinte: como você chegou no nível de produção que está? E como é seu mindset para manter uma consistência? Renan, né? Isso. Olha, Renan, como eu te falei, eu comecei bem de levezinho, com um setup bem tosquinho. Eu tenho um lance do meu processo que é muito louco. Por exemplo, cada vez que eu termino uma música, ela vai para um cantinho ali, né? E cada vez que eu começo um projeto, eu começo o projeto absurdamente do zero. Eu não utilizo nada, nenhum elemento daquele antigo projeto. Isso é muito louco porque tem gente que faz isso, né? Que utiliza o esqueleto, que utiliza os mesmos timbres. Eu, às vezes, nem lembro o preset que eu fiz. Eu apago realmente tudo. Isso foi um exercício interessante para que, mesmo usando sintetizadores diferentes, mesmo usando sons diferentes, eu conseguisse chegar num denominador sonoro comum. Isso foi um exercício que foi natural da minha parte, eu não pensei sobre isso, mas hoje, pensando, eu percebo que não é uma questão de achar o timbre daquele instrumento, é a questão de achar o timbre daqui, assim, o que eu gosto. Eu gosto de um kick macio, eu gosto de um baixo gordo, eu gosto de sons de cordas. Você vai ver que as minhas músicas são todas umas diferentes das outras, mas elas têm uma unidade que ela vai além do instrumento, do preset, ela vai além. E se você conseguir entender isso, que isso tem que ser um pouquinho além do preset, você vai estar um pouco caminhando na direção certa de encontrar a sua identidade musical. É como se fosse uma aura artística, assim, uma aura musical, mesmo que não seja o mesmo timbre. Exato, não importa que instrumento você vai abrir para fazer um baixo, você sabe onde que você quer chegar com aquele baixo, você vai encontrar aquele baixo naquele som, assim. Então, você tem que tentar entender qual é o som que você tem aqui, ó. Eu não funciono com kick seco, que bate assim, por exemplo. Sim. Eu não funciono com snare. Você nunca vai ouvir nas minhas músicas snare socando a sua cara, assim, sou irritadiça com isso. Os meus pratos, eles nunca são pratos que estão o tempo inteiro na frente, por exemplo, eles são mais sempre para trás, sempre tem um jogo, às vezes tem 5 canais de pratos diferentes, um jogando para a esquerda, um para a direita. Então são coisas que você vai encontrando no mecanismo e vai reproduzindo, fazendo e aprimorando tal. Então, isso é muito legal, porque sem querer eu achei a minha identidade e muita gente diz, olha, Blanca, eu posso estar no meio de 100 músicas, quando toca a sua, eu sei que é a sua. Isso é o mais difícil da gente conseguir. Eu não sei te dizer como que eu consegui, porque para mim foi algo tão natural, cheguei lá, assim. Mas eu acredito que tem a ver com isso. Isso é o que comprova que você chegou numa identidade, né? Eu acredito que... Tá dando um pouquinho de eco. Tá ouvindo? Eu acredito que sim. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Eu acredito que isso comprova, sim, que eu encontrei uma identidade. Que legal. Espero não perder tão cedo. A Ellen Malta não fez uma pergunta, mas ela fez um comentário muito legal. Ela disse, me identifiquei muito com você, Blanca. Terei você como minha referência daqui para frente. Sucesso para ti. Muito obrigada, Ellen. Sucesso para você também. Que sua jornada seja linda. Siga firme. Que legal. E a Nicole Canapelli perguntou o seguinte, às vezes parece que não existe nada novo a ser criado, que tudo já existe. Você tem essa sensação e como lida com isso? Isso é uma coisa que a gente aprendeu a lidar lá na faculdade de artes, porque isso não é uma coisa não é uma coisa focada só na música, é um sentimento geral. A gente vive um momento em que parece que nada se cria, né? Tudo já foi feito. Isso na pintura, nas artes visuais, no teatro, na dança. Como que você vai ser original nesse mundo que tudo parece já ter sido feito? Não chega a ser um dilema, muita gente se trava nesse momento, assim. Mas eu sempre dizia, na época que eu dava aula de pintura, eu dizia para meus alunos, consumam imagens, consumam, olhem, abram livros, abram revistas, abram jornais, procurem nos lugares mais diferentes possíveis, não fica só focado no que tu quer. Se você gosta de um estilo de som,
não fica só fechado nele. De repente, tenta escutar outras coisas, porque, de repente, ali no techno, você tem a impressão de que todos os timbres já foram explorados. Mas se você for lá na música clássica e encontrar um timbre que não foi usado no techno, aí você está reinventando o techno. Se você for lá no sertanejo e encontrar uma gaita, uma nota daquela gaita, ampliar aquela nota e botar ela num techno e distorcer, aquilo vai se transformar num som absurdamente diferente. Você vai estar reinventando o techno. Então, o mais importante é você não cair nessa armadilha de achar que tudo foi feito. Você tem que ter criatividade para buscar em lugares diferentes e inesperados aqueles sons que você não ouviu ainda. Se você tiver um gravador e puder andar pela rua com um gravador, batendo nas coisas, buscando o som das coisas, se você conseguir botar esses sons dentro do seu computador e souber como processar eles, botar eco, botar reverb, botar distorção, daqui a pouco você vai ter um som totalmente diferente que pode ser reconhecido como algo inovador. Então, não se deixe cair na armadilha de achar que tudo foi feito e por isso não fazer. E sim, existe muita mediocridade, sim. Existe muita gente que aprendeu a fórmula, existe muita gente que fica se repetindo, existe muita gente correndo atrás do que já foi feito. Tem gente que quer fazer igual, por incrível que pareça. Tem gente que tá ali, pega a música que tá no top 10, bota na sua timeline e diz, eu quero fazer igual. E faz. Mas é isso. É a minha ideia de que é isso que tá bombando, então é isso que eu vou fazer. Em vez de buscar uma originalidade, ele busca não atalho para o sucesso, digamos assim, né? E a velha história que eu vou sempre dizer, quem você quer ser nesse mercado? O que você quer ser? Você quer ser um repetidor, você quer ser um inovador, né? Você quer ser um DJ, você quer ser um artista, você quer agradar, você quer correr o risco. Essa decisão é sua, só sua, de mais ninguém. E o resto é com você. Eu já fiz várias leituras sobre criatividade, como despertar a criatividade, e tem uma linha de pensadores, de artistas bem grande sobre isso, que fala bem o que você falou. Eles usam até um termo que não existe criatividade, entre aspas, o que existe é combinatividade. É como que a gente pega elementos diferentes de lugares diferentes e combina de uma forma que é nova, que é original, que ninguém nunca fez antes. E pensar, ao invés de pensar que você está num limbo onde nada pode ser, porque tudo já foi feito, a gente pode pensar, porra, a gente está numa piscina cheia de possibilidade. Já que tudo já foi feito, vamos pegar de tudo quanto é canto que já foi feito e refazer de um outro jeito, né? Vamos virar de cabeça para baixo, fazer diferente, inverter. É do ponto de vista mesmo, misturar, né? É o mindset, né? Eu sempre bato nessa tecla. No fim das contas, o mindset, a maneira da gente encarar as coisas é o que faz uma das maiores diferenças, né? A grande diferença é se a gente vai conseguir progredir ou vai parar num obstáculo como esse, né? Exatamente. E metade dos obstáculos que coloca somos nós mesmos. Essa é a merda. Nós somos os nossos piores inimigos, às vezes. É verdade, é verdade. O Hitmeiser perguntou o seguinte: quanto tempo demorou para conseguir bons contatos para impulsionar a carreira e qual estratégia usou para conquistar a confiança das pessoas do mercado? Cara, a minha estratégia, eu nunca pensei nisso, assim, a minha estratégia sempre foi trabalhar, fazer música naquela convicção de que um dia alguém me veria. E essa foi a minha melhor estratégia. Sabe, como produzir e saber conseguir ter uma abertura numa gravadora num determinado momento, que não vai salvar a sua vida, porque tem um monte de gente que lança nessa mesma gravadora e não sai do lugar. Com certeza. Então, a consistência do seu trabalho é super importante. E quando você começa a chamar a atenção de uma pessoa, isso vira um boca a boca também, né? Então, não vou te dizer que eu tenho uma estratégia de marketing, que eu tenho uma estratégia de alcance, não tenho. Minha maior estratégia sempre foi estar dentro do estúdio produzindo. E sempre ser gentil. Ser gentil com qualquer pessoa que entre em contato comigo, sempre ser gentil com qualquer pessoa que busca por informação, por carinho, por música. Eu acho que a gente está num momento do mundo tão delicado, né, de tanta neurose, assim. A música também é um jeito de dar carinho para as pessoas. Eu acho que o universo devolve de alguma forma isso para você. Então, não vou te dizer que eu pensei, vou botar uma máscara, porque essa vai ser a minha estratégia, vou botar a máscara de um rato, a máscara de uma caveira, vou rebolar em cima do corpo. Não foi. A minha estratégia sempre foi única e exclusivamente fazer música.
Que legal. Porque para mim é o essencial dessa profissão. Se você não tem música, você é só um produtinho, não tem mais nada. Com certeza, que legal. O Dani Coke, que é nosso aluno aqui do treinamento de elite, falou o seguinte, tudo a ver com com tudo que a gente conversou. Ele disse assim, temos que ser a tendência e não seguir ela, assim nos destacamos. Faz sentido. Bem que a gente estava conversando ali sobre tu ter a tua verdade e transmitir para as pessoas, né? O Alisson Juba perguntou o seguinte, tem alguma dica para o DJ produtor que é tímido? Pergunta difícil. Cara, eu não sei. A timidez, ela só não pode te travar, tá? Quando a timidez te trava, aí você tem um problema. Aí você vai precisar realmente de alguma ajuda um pouco mais profissional. Mas não tem problema se você não levanta o braço enquanto toca. Não tem problema se você não tem buzina. Não tem problema. Eu, quando toco, tem muita gente que diz que eu sou muito séria. E eu costumo ser mesmo, assim. Eu não sou do tipo entertainment. Eu não tô ali pra ser entertainment. Não tô ali pra jogar confete. Eu tô ali pra mostrar minha música. Então, isso até às vezes passa como antipatia ou como timidez. Mas não é essa a questão. Então, se a tua timidez não te trava a ponto de você, de repente, se a tua timidez é aquela que não deixa você sair de casa, isso é um problema. Se essa timidez é uma timidez que não deixa você encarar um público, isso é um problema que você tem que tentar, de repente, encontrar uma solução. Mas não significa que você precisa ser absurdamente aberto e ser esse tal desse entertainment que vai fazer mágica e entreter o povo de um outro jeito. Tem no circuito mais underground um cara chamado Recondite, ou Recondite, como vocês quiserem. Se você entrar no perfil do Instagram dele, ele não tem foto dele, ele só tem foto de paisagem, por exemplo, ele é super low profile. E no circuito europeu, ser low profile é muito legal, muitos artistas são super low profile, não são do tipo de ficar gravando vídeo, de fazer besteira, bobiça. Isso está muito atrelado à nossa personalidade, né? Então você não pode... A personalidade de cada um, o estilo de cada um, né? Não se force a ser o que você não é só para tentar se encaixar no lugar, sabe? Então, só tenta se entender se essa timidez beira a síndrome de pânico, se essa timidez beira a um problema real que te trave estar diante de um público. Se esse não é o caso, se você só é um cara que não é expansivo, siga sendo assim, não tem problema. Não precisamos de palhaços no nosso circuito. Que legal. O Anderson perguntou o seguinte, avisa ela que me deu a coragem faltante para recomeçar, para voltar a buscar com mais paciência a viver do que realmente amo. Que legal. É isso, Anderson, é isso, não tenha medo. E aquilo, eu vou te dizer, Anderson, mesmo que você não consiga entrar em lugar nenhum, continue, faça pelo seu prazer, produza pelo seu prazer, produza por... Eu costumo dizer, as pessoas falam de sucesso, né? E eu tenho uma grande... Eu diferencio o sucesso de fama. A fama, até um idiota pode ser famoso. Se você está buscando por fama, você está no caminho errado. Gente babaca de vídeos de YouTube, imbecis, tem mais de 60 milhões de plays, coisa que talvez eu nunca vá ter na minha vida. O que o sucesso é? O sucesso é você conseguir empreender uma ação do início ao fim. Se você começar a fazer sua música e terminar essa música, você obteve sucesso nessa pequena jornada. Se a sua próxima etapa for, vou tentar entrar em contato com uma gravadora, e essa gravadora te responder, mesmo que seja dizendo não, você já teve sucesso porque você entrou em contato e você obteve uma resposta. Entende? Então a gente tem que traçar pequenos planos de sucessos imediatos ou mais palpáveis, porque se o seu plano fosse famoso e tocar no Arung ou para tocar num clube, isso está tão distante nesse exato momento que você vai se frustrar com muita certeza. Com 99% de chance você vai se frustrar. Então, comece a estabelecer pequenos planos de sucesso. Ok, hoje o meu plano de sucesso é acordar e conseguir passar 5 horas dentro do meu estúdio trabalhando. Se você conseguir fazer essas 5 horas de estúdio, você obteve sucesso. Show. E aí esses pequenos sucessos vão se transformar em algo grande lá na frente. Em grandes sucessos. Eu chamo isso de pequenas vitórias. Tem que ter algumas pequenas vitórias ao longo do processo para se manter motivado, né? Exato. E não se boicote, não bote um objetivo muito longo agora, porque esse objetivo longo ele vai chegar naturalmente se esse for o teu caminho. Com certeza vai.
Que show de bola. Duas perguntas bem práticas e técnicas aqui. Já estamos chegando no final. A gente tinha programado 1h30, já estamos passando do nosso tempo aqui, porque está muito legal o tempo, muito legal o papo. Que legal. Duas perguntas bem práticas, assim, um pouco técnicas. Cadê? A primeira é, Blanca, live ou DJ set? Qual a importância para a carreira de um DJ fazer live sets? Essa é do Marcelo Sotomayor. E a outra é... Cadê? Peraí. Blanca Sandsnake perguntou, qual o seu setup atual para tocar? Tá. Dá para agrupar as duas aí. Certo, perfeito. Qual o nome do primeiro? Marcelo Sotomayor. Marcelo, de novo, eu vou dizer assim, é porque hoje o nosso mercado está consumindo live, né? Aí todo mundo pensa assim, bom, vou começar a fazer live, porque é o que o mercado está consumindo. Aí você vê uma quantidade absurda de lives mal feitos, de músicas que não têm qualidade de finalização, músicas que não têm dinâmica, se torna uma repetição de loops chatos, boring, e que no final das contas, ali na frente do PA, não soma, não faz sentido, é ruim. Simplesmente é ruim. Mas é live. Mas eu tô fazendo live. O mercado tá... Então, tome muito cuidado para você não entrar nessa armadilha. Você tem que fazer live se isso fizer sentido para você. Se você é um cara que tem muita vontade de se expressar dessa forma, eu quero ter a minha música aberta, eu quero ter o maior controle sobre ela, eu quero poder desconstruir ela ao vivo e construir ela ao vivo, eu quero me imaginar como uma banda, como um cara que vai cuidar de tudo, eu tenho muita facilidade e tenho muita conexão com os meus sintetizadores, eu consigo fazer isso e é a forma como eu quero me expressar. E no final das contas, isso ainda tem que ser bom. Você ainda tem que ter músicas boas, pelo menos 1 hora de música boa que vai soar bem no PA lá na frente. Tá? Com certeza. Então não entra nessa onda de fazer live porque o mercado está consumindo live. Se você fizer um live medíocre, não faça. Continue trabalhando até que esse live seja perfeito. Hoje, para mim, no Brasil, o melhor live que a gente tem, na minha modesta opinião, é do Binary, que é o René e a Camila. Eles têm músicas absurdamente consistentes e se você para na frente do PA, você toma um soco de tão potente que é aquilo. Isso para mim é live. Isso para mim é live. Essa é uma grande dificuldade de live, né? Entrando numa parte um pouco técnica aqui, no caso da Master, né? Você fazer músicas interessantes e principalmente a finalização. Não é só botar um compressor no final, tá? Gente, Sim. Não é só botar um plugin no Master. Vai mais além disso. E também vai como você vai conceber o seu live. É muito complexo, não é do dia para a noite que você faz, assim. Então, eu vou te dizer, live ou DJ set vai depender da sua disposição, primeiro da sua vontade, de como você quer se expressar diante desse público, de como as suas músicas funcionariam sendo no formato live, e se no final das contas a qualidade é boa. Não saia fazendo qualquer coisa, assim, né, eu acho que você tem que ter muita consciência diante do live. Que legal. As duas últimas perguntas, então, para finalizar, olhando para frente. Pergunta, como consegues alimentar e manter sua verdadeira essência? Quais são as motivações para seguir quando tudo está na contramão? Essa é a pergunta do Bruno B. Salamoni. Certo. Com certeza nem tudo são flores. Tem dias que eu sento no meu estúdio e eu me pergunto, me questiono, estou no caminho certo, estou fazendo certo. Tem meses que eu consigo produzir pra cacete, tem meses que não sai nada. Eu estou num momento hoje um pouco estagnado. Então a gente tem que não se perder muito, assim, não achar... E mulher é pior porque tem TPM, tá? Então, eu acho que eu sou a pior produtora do mundo. A pior DJ do mundo, aí eu entendo que eu tô no TPM. Mas a principal coisa que me motiva quando eu tô um pouco desacreditada, primeiro é saber que eu não quero fazer outra coisa na minha vida, e nem sei se eu saberia fazer outra coisa na minha vida. Então, eu aprendi a não me forçar também. No momento que eu não estou produtiva, que o processo criativo não está fluindo, eu vou ouvir música, eu vou
vou dar uma volta, vou me distrair com alguma outra coisa, porque às vezes se você fica forçando demais, você se frustra mais, assim, né? Com certeza. Então, eu busco ajuda de amigos também. Por exemplo, o René é um cara que eu aprendi muito com ele. Ele é professor na IMEC. Eu digo, René, quero dar uma renovada aqui no meu estilo, na minha produção, por exemplo. Agora quero fazer uma linha de baixo mais potente. Aí a gente senta junto e a gente discute. Olha, Blanca, você pode ir por esse caminho. E ele também aprende questões melódicas comigo. Blanca, eu queria tanto fazer o que você faz, que é construir uma linha melódica inteira, intermitente. E a gente vai trocando ideia. Então, se você tem alguém que você possa sentar e trocar essas ideias, aprender, crescer, é um motivador também. E se cercar de pessoas do bem, sabe? Quando eu não tô bem, quando o meu processo não tá legal, quando alguma coisa dá errada, são essas pessoas que vêm me abraçar e dizer, Blanca, cala a boca, você é ótima, continua. Certa, quando tu acha que a gente está confiante no tempo inteiro, não tá, não tá. Então tenta se cercar de pessoas que querem o teu bem, que acreditam no que você faz, não ficar jogando louro o tempo inteiro, não é isso. Sim. Mas que vão saber te criticar também, mas que não te coloquem para baixo, né? E eu costumo me alimentar de músicas que eu gosto, de artistas que eu gosto. Quando eu não tô muito legal, eu paro para ouvir eles e aí, vem aquela coisa, que vem a inspiração, né? Renova. Você tenta buscar o seu caminho. De repente você vai se inspirar correndo, vai se inspirar indo no cinema. Isso é legal, tentar ficar atento a tudo. Já que a gente está trabalhando com criação, não é porque a gente está fazendo música que a gente tem que ficar atento só à música. Às vezes você vai no cinema e um detalhe daquele filme te dá um lampejo de alguma coisa e você vai para o estúdio, sabe? Então essas coisas também são motivadoras, te alimentam o tempo inteiro, né? Tenta ter uma vida leve, sem se cobrar muito também. Aquilo do rancor, eu falei, é muito sério. Quanto mais rancoroso a gente fica, mais a gente se afunda, assim. Tenta ser leve para que os momentos de maior pressão, de maior, tô mal, não sejam um poço sem fundo, assim, sabe? Com certeza. A gente tem que ir meio que aprendendo quando as coisas não estão bem, a gente está meio no fundo do poço ali, a gente tem que descobrir quais são os caminhos que funcionam para a gente, para nos tirar disso, né? Às vezes é ir para a rua, para algumas pessoas é ir para a balada, é ouvir música, é ir no cinema, é encontrar os amigos, é estar nos amigos que te jogam para cima, que te apoiam. Pode pedir ajuda, se você quer ajuda, pode pedir ajuda também, não tem, a gente não dá conta de tudo sozinho o tempo inteiro, né? Então, pedir ajuda, eu me cerco de pessoas que eu amo, que me querem bem, que às vezes me salvam. Porque meu circuito, a minha vida particularmente, ela é muito assim, tô muito fechada no meu estúdio. Quando eu tô na balada cercada de gente, mas no fundo são pessoas que eu não conheço. Então eu vou, toco, volto para casa. Existe um quê de ermitão, de solidão, de quase depressão, assim. E se você não souber lidar com tudo isso, pode virar uma coisa ruim mesmo. Sabe? Mesmo. Quando todo mundo sai da festa e já tá no after ou já tá na sua casa, você tá ainda preso em ponte aérea, vai chegar em casa meia-noite sozinho. Sabe? Não é uma vida fácil, né? Essa vida de estrada também, né? Tem que ter... Não, nem um pouco. Então é importante você se cercar de gente do bem para te apoiar nessas horas. Legal. Acho que era isso, né? Não sei se foi essa pergunta, mas acho que era isso, sim. Filosofamos bastante aqui. Blanca, no fim eu trouxe outra pergunta aqui e não deixei tu responder sobre o teu setup. As pessoas estão me perguntando aqui, fala do setup. Tá. Hoje em dia eu tô com duas Ctrl X1, tô com uma F1 onde eu brinco com os meus loops. Aí eu tenho um vocoder da TC Helicon, onde eu brinco com o meu vocal. Eu tô olhando para ele agora, peraí, o setup, peraí. Aí o meu computadorzinho, que é esse MacBookzinho. Eu uso ainda a placa de som do Traktor, que é a SA10. E esse é basicamente o meu setup de set, né? De produção. Ableton Live. Ai, sai daqui, meu cachorro tá me empurrando. Esses caras aqui são meus amigos. Segura! Quer subir no colo de qualquer jeito. Aí no set eu faço com Traktor. Ai, filho, para. Ai, cara, tá machucando, para. Entendeu? E aqui eu tenho no meu estúdio de produção alguns synths pequenininhos que eu carrego comigo. Eu trabalho com o Ableton Live, é a minha DAW. E eu trabalho com o Mini Mac,
Depois que eu migrei para a Apple, a vida muda, né? A gente... Com certeza. É outra vida. O Windows foi com o Mac, eu estou com esse mini Mac há quase 5 anos, e agora eu quero migrar para um computadorzinho melhor, assim que der. Então é isso, e também é a velha história. Vocês não precisam ter muitas coisas, tentem não serem acumuladores de plugins, não adianta ter 300 plugins e não saber utilizar. O ideal é você ter aquele número X que você gosta e destrinchar eles, assim. Eu trabalho com poucos plugins hoje em dia e faço o que eu faço com isso, assim. Não... Às vezes a gente acumula 10 gigabytes de loop, pega o chimbal da tribo africana, das vilas, nunca vai usar aquilo, começa a limpar tudo, quanto mais você fechar o seu setupzinho, mais você fechar as possibilidades ali, você tem uma tendência a trabalhar melhor. E aí, quando você se esgotar, você abre. Opa, claro, porque daí você domina aquele setup que você tem, né? Tira o máximo daquilo, né? Isso é um problema, às vezes as pessoas querem dominar tudo que tem coisa demais e acabam não dominando porra nenhuma. Então, a ideia do menos é mais é muito válida. Verdade. Galera, show de bola. O Johnny Sun colocou ali menos é mais mesmo. Para finalizar, antes de mais nada, não deu para responder todas as perguntas, foram muitas perguntas, mas eu tentei selecionar. Olha a figura! Aqui, esse é o Willy. Esse é o Willy. É o Willy Calando. Ai, filho. Ele acha que é pequenininho? Acha que é um bebezinho. Tá sempre comigo no estúdio. É meu Ghost Producer. Teu Ghost Producer. Então, galera, claro, eu tentei selecionar algumas perguntas aqui, não dá para responder todas, senão a gente vai ficar aqui até a 1h tomando o tempo da Blanca. Tentei selecionar as que eu achei que seriam mais interessantes dentro do contexto da nossa conversa. Várias perguntas de gosto pessoal dela, de quais são os produtores que mais gosta, quais são os clubes que mais gosta e tal. Mas, assim, eu tentei trazer aqui as perguntas que vão gerar valor para quem é DJ e quer crescer. Depois vocês mandam um inbox lá para a Blanca, mandam uma mensagem para ela, pergunta as referências, os produtores que mais gostam e essas outras, os assuntos de gosto pessoal dela. Para finalizar... Oi? Manda que eu respondo. Olha aí, ó, ela já está aberta a responder. Assumiu a responsabilidade aqui. Vai chover inbox lá, tem 170 pessoas, vai chegar a 170 inboxes lá hoje. Tá pensando bem, não manda não. Legal, galera agradecendo, um monte de gente agradecendo aqui, César, valeu Everson e Blanca, demais acompanhar o trampo de vocês, show de bola. Para finalizar, Blanca, a pergunta do Bruneon. Você chegou lá, quais são seus próximos passos ou metas? Quais sonhos a serem realizados em mente? Como eu disse lá no inicinho da nossa conversa, eu ainda acho que eu estou só no início, né? Que legal. Estou muito grata por ter as oportunidades que eu tenho hoje de ser residente desses clubes que são super representativos. Espero poder honrar isso por muitos anos ainda. E no Brasil, de fato, eu acho que eu estou num lugar privilegiado hoje, de respeito diante do meu trabalho. E agora o foco é a carreira internacional mesmo, assim. Eu já estou com uma agência me representando na América Latina, tenho a minha agência no Brasil, que é a The Agency, consegui agora uma agência Worldwide, que no caso é a DB Booking, de Berlim, e a minha ideia é, ano que vem, cada vez mais, tentar consolidar a minha presença no circuito internacional. E legal. A minha estratégia para isso é fazer música. Fazer música então, e distribuir. Estou em estúdio direto, produzindo, quero emplacar em outras gravadoras, em gravadoras que tenham a ver com o meu trabalho, e na medida que eu consigo emplacar nessas gravadoras, com certeza um outro leque de público se abre também. Então, a minha estratégia hoje é tentar espalhar um pouco mais a minha música por gravadoras diferentes, e aí começa o trabalho de novo quase que do zero, de bater na porta delas e tentar entrar, receber sim, com receber certeza. não. Então, por mais que a gente pense que você chegou lá, você estabelecido, não está, né? Pode ser que eu receba mais não. Então, o risco continua correndo todos esses riscos. E essa é a minha estratégia, fazer música, trabalhar, tocar, e conquistar o mercado internacional, que é o meu foco e meta para 2019.
Então, vamos ver se dá tudo certo, torcer. Show de bola. Algum recado final para a galera aí, últimas palavras? E primeiramente, vocês são uns amores. Olha, quase 200 pessoas. Obrigada por até essa hora estar aqui com a gente, assim. Isso demonstra que tem bastante gente interessada não só no meu trabalho, mas nesse circuito, né, nesse mercado que é tão competitivo mesmo. E o que eu digo assim, um dia eu quero lançar uma campanha que diz assim, não seja um cuzão. O que eu posso dar? Não sejam cuzões, assim, sejam pessoas do bem, sejam legais, façam o trabalho de vocês, foca no de vocês, não foca no que não interessa, não fale do que não interessa. Se você não gosta de tal artista, deixa ele lá, vai focar no seu, porque a gente despende muita energia com o que a gente não gosta, e quando a gente despende energia com o que a gente não gosta, a gente só atrai essas coisas, sabe? Então, o nosso circuito tem muito dessas birras entre estilos, EDM, pipipi, popopó. Gente, vamos parar de fomentar esse tipo de assunto, porque nem assunto né? É só gastação de energia. Então, eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Concentrem energia no que realmente interessa. No trabalho de vocês, no de vocês. Se alguém vier falar bem de um som que você não gosta, em vez de carcar o pau no som, mostra para essa pessoa um som que você gosta. Essas trocas são mais interessantes, assim. E siga bonitinho, porque se esse for a sua história, se é o seu destino, ele vai se cumprir. Não se preocupe. Que show de bola! Show de bola! Salva de palmas para a Blanca aqui. Incrível bate-papo, muito conteúdo. Olha a figura aí. Que show de bola, Blanca. Obrigado, só tenho para agradecer aqui em nome da Academia de Marketing para DJs e de toda essa galera aqui. Chegamos a umas 220 pessoas ali no pico. E galera comprometida, buscando conhecimento, tá no chat aqui, todo mundo sensacional, melhor hangout de todos, valeu cada minuto, excelente. Galera aqui adorando o conteúdo, é muito legal ter essa perspectiva das pessoas de dentro do mercado que estão fazendo acontecer, que estão buscando seus sonhos, buscando seus resultados, seus objetivos. Isso inspira a todos nós presentes aqui. Então, você falou um momento de ser generoso com todo mundo, né? Você demonstrou essa generosidade aqui, aceitando o convite, dedicando o seu tempo, compartilhando conhecimento sem ficar escondendo o jogo, né? Realmente abrindo, né, a verdade de tudo. Só tenho a te agradecer aqui, em meu nome, na Academia de Marketing para DJs e de toda essa galera que está aqui. Eu que agradeço de coração a oportunidade, porque é sempre bom a gente compartilhar esse tipo de experiência, assim, e acho que a gente tem que ser isso, a gente que tem um pouquinho mais de estrada e tem um pouco mais de portas abertas, mais do que ser uma referência musical, a gente também tem que ser uma referência humana, assim, né? Então eu agradeço demais o carinho de vocês, porque eu recebo carinho o tempo inteiro e eu não poderia retribuir de outra forma, com carinho, com música, e sempre que vocês quiserem, estamos aí, né? Nessa corrente do bem aí. Obrigada, querido, tá? Pela oportunidade. Eu que agradeço. Se você gostou deste conteúdo, existem 3 coisas que você pode fazer agora mesmo para continuar a sua jornada de crescimento como DJ ou produtor. Número 1, assine o nosso canal do YouTube através do ícone aqui no cantinho do vídeo ou do botão aqui abaixo. E ative também aquela sinetinha. Assim você vai ser notificado sempre que a gente postar novos vídeos aqui no canal. E tem muita coisa boa vindo por aí. Número 2, interaja. Deixe seu comentário aqui abaixo, me diga o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu de mais importante e o que você gostaria de aprender. Eu vou produzir os próximos vídeos com base no seu feedback e de outros DJs e com base no que vocês querem aprender aqui. Deixe seu like também se você gostou e mande esse link para algum amigo DJ que você acredita que precisa desse conhecimento e que você quer ver crescer também. E para finalizar, por último e mais importante, número 3, acesse nosso workshop 100% online e gratuito de Music Marketing e Music Business para DJ. Nesse workshop, você vai aprender os fundamentos sobre como construir uma carreira de sucesso como DJ. O link para esse workshop deve estar em algum lugar nessa página ou na descrição aqui abaixo do vídeo. Caso você não encontre, acesse
marketingparadjs.com.br e clica lá no ícone workshop gratuito que está bem no topo da página. Beleza? Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.